Ele viu um mar que não existia mais. Ele viu o céu se enrolar, como se alguém dobrasse um pergaminho velho pelas duas pontas ao mesmo tempo. Ele viu estrelas caindo sobre a terra, não em câmera lenta, não como um espetáculo bonito, como figos verdes que o vento arranca de uma árvore quando a tempestade chega. E ele registrou tudo isso. Um exilado numa ilha, um homem velho, com as mãos cansadas e pouco tempo pela frente. Ele não estava escrevendo ficção científica, não estava escrevendo poesia, estava descrevendo o que viu, com a precisão de quem sabe que não vai ter uma segunda chance de contar. A maioria das pessoas acredita que o Apocalipse é um caos sem sentido, uma mistura de monstros, números e imagens impossíveis de entender. Mas quando você lê o livro do Apocalipse devagar, cena por cena, imagem por imagem, você percebe algo que muda tudo. E isso não é desordem. É o roteiro mais preciso do fim que já foi escrito. Seu nome era João, o mesmo discípulo que Jesus amava mais do que aos outros. Assim, ele mesmo escrevia sobre si. Não por arrogância, mas porque, quando você passa anos ao lado de alguém assim, e esse alguém te olha de um jeito que ninguém nunca te olhou antes, você não encontra outra palavra. Você só sabe que era amor. E que mudou tudo. João viu coisas que nenhum outro discípulo viu. Estava no Monte da Transfiguração. Estava no jardim de Getsêmani, perto o suficiente para ouvir a oração. Estava aos pés da cruz quando os outros fugiram. Ele sobreviveu à crucificação, sobreviveu às perseguições, sobreviveu à morte de quase todos que conhecia. Pedro, Paulo, Tiago, os outros, um a um. E agora estava aqui, Patmos, uma ilha pequena e rochosa no mar Egeu. Não era uma prisão com grades e correntes, era pior. Era o isolamento. As autoridades romanas enviavam para lá os prisioneiros que não queriam matar, apenas fazer desaparecer. Água por todos os lados, pedras cinzas, um vento que nunca parava de soprar. João estava lá não por causa de um crime. Estava lá por causa de uma palavra. Por pregar. Por não parar. Ele era velho. As mãos que um dia lançavam redes pesadas no mar da Galileia, mãos de pescador, grossas, calejadas, tremiam agora quando pegavam a pena de junco. Mas naquele domingo, quando tudo aconteceu, elas não tremiam. Porque o que ele viu não deixava espaço para o tremor. Primeiro, uma voz. João a descreve com duas comparações ao mesmo tempo. Como o som de muitas águas e como o estrondo de um trovão. E então ele acrescenta uma terceira, semelhante ao som de uma trombeta, agudo, penetrante. O tipo de som que você não ignora, que entra pelo peito antes de chegar aos ouvidos. Ele se vira. 7 castiçais de ouro. E no meio deles, uma figura. João tenta descrevê-la. Veste longa, até os pés. Branca como a neve. Os cabelos, igualmente brancos, mas não de velhice. De outra coisa. De uma luz que veio de dentro. Os olhos, como chamas de fogo. Não gentis, penetrantes. Os pés, como bronze refinado numa fornalha ainda incandescente. E o rosto, como olhar diretamente para o sol no meio do dia, quando ele está em sua força total. João cai. Não de reverência. Não como um gesto de respeito. Seu corpo simplesmente falha. Ele cai como morto. É exatamente isso que ele escreve. Como um homem que não tem mais força nenhuma. E então, uma mão toca seu ombro. Não temas. 2 palavras. E João levanta. E começa o que ele foi chamado para ver. O cordeiro abre o primeiro selo. Um cavaleiro num cavalo branco. Tem um arco na mão e uma coroa na cabeça. Ele sai para conquistar. E conquista. João observa. Mas esse não é o fim. Esse é só o primeiro movimento. O segundo selo. Um cavaleiro num cavalo vermelho fogo. Ele carrega uma grande espada. E o que ele faz é simples e devastador.
tira a paz da terra. Os homens começam a se matar uns aos outros, não por um motivo específico, não por uma guerra declarada, simplesmente a paz vai embora. E o vazio que ela deixa, os homens preenchem com violência. O terceiro selo. Um cavaleiro num cavalo negro. Tem uma balança na mão. O instrumento de quem pesa, de quem controla, de quem decide quem come e quem não come. E uma voz vem do meio dos 4 seres viventes. Uma medida de trigo por 1 denário. 3 medidas de cevada por 1 denário. Isso é fome. 1 denário era o salário de um dia inteiro de trabalho. Uma medida de trigo era o suficiente para alimentar um homem por um dia. Nada mais. Você trabalha o dia todo e compra comida para um dia, sem sobras, sem reservas, sem escolha. O 4º cavaleiro chega no 4º selo. Ele tem um nome: Morte. E atrás dele vem o Hades, o lugar dos mortos, como uma sombra que segue cada passo. Juntos, recebem poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, com fome, com peste e pelas feras do campo. João observa tudo isso de pé na rocha da ilha. O vento cheira a sal e a algas. Ele registra, a mão se move pelo pergaminho. Mas ele mesmo admite, não é ele quem a controla. Ele está vendo e descrevendo ao mesmo tempo como alguém que corre enquanto olha para trás. O 5º selo não traz um cavaleiro, traz vozes. João vê o que está debaixo do altar do céu. As almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. Pessoas que não fizeram nada de errado, que apenas falaram, pregaram, se recusaram a ficar caladas e foram mortas por isso. Elas clamam em voz alta: Até quando, ó Senhor Santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás o nosso sangue? É a pergunta mais honesta do livro inteiro. Não é teologia, é dor. É a voz de quem esperou muito tempo por uma resposta. E a resposta que recebem é esta: uma veste branca. E palavras: ainda um pouco, esperem ainda um pouco. Não é a resposta que eles queriam, mas é honesta. E eles ficam. O 6º selo e o mundo muda de forma. Um grande terremoto. O sol fica negro como um saco de pano de lã. A lua torna-se como sangue. Não metaforicamente, João usa essa comparação porque não há outra. As estrelas caem do céu. Ele usa uma imagem que qualquer pessoa da época entenderia, como figos verdes que um vento forte arranca de uma árvore. Não caem um a um. Caem todos de uma vez. O céu se enrola como um pergaminho. Cada montanha e cada ilha se move de seu lugar. E então João descreve o que os homens fazem diante disso. Os reis se escondem. Os nobres se escondem. Os generais, os ricos, os poderosos, todos, correm para as cavernas e para as rochas. E dizem às montanhas: Caí sobre nós. Escondam-nos da face daquele que está sentado no trono. Eles preferem ser esmagados pela rocha a serem vistos. Mas antes do 7º selo, uma pausa. Silêncio no céu. Por cerca de meia hora. João descreve isso como se o céu tivesse prendido a respiração. Depois de tudo que você acabou de ouvir, depois do trovão, dos cavaleiros, dos clamores, dos terremotos, silêncio absoluto. Por meia hora. É o silêncio mais alto do universo. 7 anjos, 7 trombetas. A primeira, granizo e fogo misturados com sangue caem sobre a terra. 1/3 das árvores arde. Toda a erva verde se queima. A segunda, algo enorme. João compara a uma montanha em chamas, é lançado ao mar. 1/3 do mar se torna sangue. 1/3 das criaturas marinhas morre. 1/3 dos navios afunda. A terceira trombeta traz uma estrela, grande, ardendo como tocha, caindo do céu. Seu nome é Absinto. Ela cai sobre os rios, sobre as fontes. 1/3 das águas se torna amarga. E muitos morrem, porque a água que resta envenena. A quarta trombeta, 1/3 do sol escurece. 1/3 da lua. 1/3 das estrelas.
O dia perde um terço de sua luz. A noite fica mais densa do que qualquer noite anterior. E então João vê uma águia, voando pelo meio do céu, em plena luz do que restou do dia. E ela grita, com uma voz que João consegue entender, 3 vezes: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do que ainda vem. E aqui eu preciso parar um segundo, porque até agora você ouviu 4 cavaleiros, 6 selos, 4 trombetas, uma estrela chamada Absinto, um silêncio de meia hora e uma águia que chora no céu. E ainda não chegamos nem à metade. Se você estivesse lá, na ilha com João, vendo tudo isso, o que você registraria primeiro? O que você consideraria mais importante transmitir para as pessoas que vêm depois de você? Escreva nos comentários. Tenho curiosidade genuína para saber. A 5ª trombeta abre o abismo. João vê uma fumaça subir, como a fumaça de uma fornalha enorme. E da fumaça saem gafanhotos. Mas não são gafanhotos comuns. Eles têm o poder dos escorpiões e recebem uma instrução precisa: não tocar a erva, não tocar as árvores, não tocar nenhuma planta. Apenas os homens, aqueles que não têm o selo de Deus na testa. E não para matar, para atormentar. Por 5 meses. João então descreve a aparência deles. E aqui o texto fica perturbador de uma forma que nenhuma ficção científica conseguiu imitar. Tinham forma de cavalos preparados para uma batalha. Coroas, como de ouro. Rostos, como humanos. Cabelos, como cabelos de mulheres. Dentes, como os de leões. Peitos com couraças de ferro. E o som das asas, como o som de muitos carros de guerra com cavalos correndo para o combate. São criaturas que não existem em nenhuma taxonomia, que não deveriam existir. Mas existem, nessa visão, com uma precisão de detalhes que faz você pensar: isso não foi inventado. A 6ª trombeta solta 4 anjos que estavam presos no rio Eufrates. E com eles vem uma cavalaria. 200 milhões. João repete isso. Eu ouvi o número deles. 200 milhões. Eles matam 1/3 da humanidade. E aqui vem o detalhe que João registra com mais peso do que qualquer outra coisa. Depois de tudo isso, depois dos cavaleiros, dos selos, das trombetas, das pragas, das águas envenenadas, do 1/3 da humanidade morto, os que sobreviveram não se arrependeram. João escreve isso com dor visível no texto. O restante dos homens, que não morreram dessas pragas, não se arrependeu das obras de suas mãos, continuaram adorando ídolos, continuaram roubando, continuaram matando. O fim não vem de fora, como uma força estranha que invade o mundo. Ele amadurece dentro da escolha humana, repetida, continuada, mesmo diante da evidência. Entre a 6ª e a 7ª trombeta, João vê mais um sinal. Um anjo poderoso desce do céu, envolto numa nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça e um rosto como o sol. Na mão, um pequeno livro aberto. O anjo coloca o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e grita, com uma voz tão forte que 7 trovões respondem. João pega a pena. Está pronto para escrever o que os 7 trovões disseram. E uma voz vem do céu. Para! Sela o que os 7 trovões disseram. Não escreves isso. Há um segredo no Apocalipse que João não pôde transmitir. Há uma parte do fim que nenhum ser humano vai ler. Nós sabemos que os 7 trovões falaram. Sabemos que João ouviu e entendeu. E sabemos que foi selado. Fica aqui, essa lacuna no texto, como um lembrete de que o que foi revelado é imenso. E o que não foi revelado é maior ainda. 2000 anos se passaram desde que João escreveu isso numa ilha rochosa, com o vento do Egeu batendo nas pedras lá fora. Desde então, milhares de pessoas tentaram decifrar o Apocalipse. Elaboraram esquemas detalhados. Identificaram os cavaleiros com imperadores específicos. A besta com Nero, ou Napoleão, ou Hitler.
calcularam datas, publicaram livros, e esses livros ficaram obsoletos, um após o outro, ainda durante a vida de seus autores. Mas o Apocalipse em si não ficou obsoleto. Por quê? Porque ele não fala de uma data, não fala de um nome, ele fala de uma estrutura. Os 4 cavaleiros não são eventos isolados, são dimensões permanentes da realidade humana. Há sempre alguém querendo conquistar. Há sempre momentos em que a paz é tirada e os homens começam a se matar. Há sempre fome, não só de pão, mas de sentido, de justiça, de algo que sustente. E há sempre morte, seguida do silêncio que ninguém sabe como nomear. Se você alguma vez olhou para o noticiário e sentiu que não era só uma coleção de eventos ruins, que havia algo estrutural, algo mais fundo, algo que as análises políticas não conseguem alcançar. Então, você entende por que esse livro é lido em todos os séculos. Não porque assusta, mas porque dá forma ao que parece não ter forma. E há uma última coisa que a maioria das pessoas não percebe quando lê o Apocalipse. No meio de todo o julgamento, entre os selos e as trombetas, antes de cada grande golpe, há uma cena que aparece repetida. Deus mandando os anjos pararem. Esperem. Não firam a terra ainda, até que tenhamos selado os servos de Deus nas suas testas. 144 mil selados. O caos não está fora de controle. Ele tem limites que o caos não pode cruzar. O fim não é abandono, é precisão. João viu tudo isso. Ficou de pé na mesma rocha onde o vento cheirava a sal e a solidão. Escreveu com uma mão que tremia de outros modos, mas não parou. E quando a visão terminou, ele escreveu as últimas palavras que ouviu. Sim, venho em breve. E respondeu, ele mesmo, no texto, Amém. Vem, Senhor Jesus, não com pavor, não com resignação, com expectativa. Qual detalhe do Apocalipse ficou com você depois desse vídeo? Os 4 cavaleiros? O silêncio de meia hora antes da 7ª trombeta? A águia que chora no céu sobre o que ainda não aconteceu? Os 7 trovões que João ouviu e não pôde escrever? Ou talvez essa última linha, que as pessoas que sobreviveram a tudo isso ainda não se arrependeram? Escreva nos comentários, eu leio cada um. E se você conhece alguém que acha que o Apocalipse é só um texto antigo assustador ou uma bela metáfora que os cristãos levam a sério demais, compartilhe-se este vídeo com ele, porque o quadro real é mais complexo, mais preciso e muito mais humano do que qualquer versão simplificada que ele talvez tenha ouvido. João viu o fim e escreveu sobre ele, não com desespero, não com medo, mas porque sabia que, além do fim, há algo mais.